Minha gente, boa noite. Vim falar de um assunto meio sério aqui com vocês. Inclusive, eu sei que tem várias crianças e menores de idade que me seguem, então, se as mamães estiverem por perto aí, vamos pular esses stories, porque é um papo mais pra adulto mesmo que a gente vai ter aqui. Tô no meio de uma viagem muito especial, mas eu recebi tantos inbox de vocês que sobre um caso de abuso sexual que aconteceu em Caraíva no último dia 21 agora de janeiro. Eu fui ler o depoimento. Primeiro eu vou botar o depoimento pra vocês aí e eu senti da gente falar sobre isso. Então eu tô aqui pra gente conversar sobre isso. Eu vou botar o depoimento, que eu acho importante todo mundo ler, e depois eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o assunto. Assim que eu li o depoimento, é muito difícil a gente dar opinião sobre esse tipo de coisa. Tomara que vocês tenham lido, arrastado e lido o depoimento dela todo. Assim que eu li o depoimento, eu fiquei com o coração muito apertado. Eu sabia que a gente precisava falar sobre isso. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso que acontece não só em Caraíva, como no Brasil inteiro. Eu mandei mensagem para alguns nativos, o cara que abusou, ele é um nativo de Barra Velha. Eu escrevi para algumas pessoas que a gente confia, de Caraíva, maravilhosos, homens incríveis que tem lá também para ouvir o que eles têm a dizer. E mandei inbox também para a pessoa que sofreu o abuso. A gente conversou, ela me mandou vários áudios. Eu queria saber como eu podia ajudar. Porque eu acho que a gente tem mesmo que dar as mãos, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. A primeira coisa que ela me falou foi: fala sobre isso no seu stories, porque esse é o primeiro caso que chegou até onde chegou. Se vocês leram, né, que o cara chegou até onde chegou, mas que ele já tinha abusado de várias outras mulheres que não tiveram coragem de denunciar, que tem medo da impunidade, que tiveram medo da impunidade, que depois do depoimento dela, ela tentou convencer essas mulheres de depor, e nenhuma teve coragem, com medo, né, da impunidade, pra gente falar de um assunto tão delicado. O que ela me disse foi que o delegado capitulou furto simples e não qualificado, mas que ela estava em repouso noturno. Então ela devia ter classificado isso, o delegado devia ter classificado isso para aumentar tudo que ela... Eu nem... Acho que a gente nem faz ideia para tentar falar aqui. Aí a gente conversou bastante, até anotei aqui o que ela me disse que aconteceu no depoimento dela, para eu não falar bobagem. Aliás, tomara que eu esteja usando as palavras que ela me explicou. Foi que depois do depoimento dela, ela achou que ia voltar a respirar tranquila, ia voltar a dormir, mas que nada disso aconteceu, porque a qualquer momento ele pode pagar essa fiança de R$3.500 e ser solto de novo. Então ela não consegue dormir, enfim, fora... Ela mora em Caraíva, então é um vilarejo pequeno, e parece que se ele conseguir R$3.500 de fiança, ele pode ser solto. Opa, minha bateria aqui, que tá acabando. Então é a liberdade de um cara que oferece perigo para todas as mulheres do vilarejo, a pena dele. E ele classificou também como importunação sexual ao invés de estupro. Importunação sexual é tipo a mesma situação de quando um cara encosta um pênis numa mulher dentro do ônibus, por exemplo. Então, ele deu menor gravidade ao caso, né? E daí, quando chegou na juíza, na mesa da juíza, a juíza leu como um crime brando e deu a liberdade para ele. Então, no final do processo, se tivesse um processo depois, né, como ele é primário, porque nunca ninguém teve coragem de denunciar ele e não tem nenhum registro de condenação ainda, ele ia pegar uma pena mínima de 2 anos e ele responde essa pena em liberdade. Ou seja, então a luta agora é mostrar para a justiça que o delegado falhou na hora de levar as informações para a juíza. Esse é o nosso gol agora. Então eu tô falando aqui para você falar no seu Instagram também, para todo mundo se unir, dar as mãos, para que juntos a gente consiga dar o real valor para um absurdo desse, que, de novo, é um fato isolado em Caraíva que acontece todos os dias, todas as horas, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em todos os lugares. E que se a gente não falar chocado, e desde que eu li, assim que ela postou, já me mandaram, né? Eu não consigo parar de pensar. Eu tô pra ele, como que eu vou me posicionar contra isso, como eu vou falar, mas sobre isso, se a gente não se apoiar, se a gente não der força, se a gente não se unir para lutar contra isso, vai continuar acontecendo.
Assim, eu depois que li, o Guto tá aqui, roendo as unhas do meu lado aqui enquanto eu falo. Mas a gente ficou muito. Mas enfim, eu só senti que eu tinha que falar, eu só senti que eu tinha que levar a história dela pra vocês. Vou botar aí a conta, porque ela tá precisando de ajuda material pra conseguir pagar o advogado. Porque a luta dela não acabou. Então, quem puder fazer qualquer tipo de doação é bem-vinda. O advogado está sendo flexível, ela falou para deixar que ela pague tudo de uma vez só no final, não precisar da entrada antes. Mas você imagina a luta dessa mulher que estava na casa dela, dormindo, e aconteceu uma coisa dessas. Enfim, acho que a gente tem que se colocar no lugar e ajudar como pode e dar as mãos mesmo. Assim, isso não pode acontecer. Eu escrevi aí, vou repetir, os homens não estão livres para agredir, para abusar. E se a gente ficar quieto, isso vai continuar acontecendo, assim. A gente não pode ficar quieta, não tenha medo de denunciar. Se a gente não se unir para denunciar, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. E essa coisa de crime brando é muito surreal. Se a gente não falar, o negócio não vai ser visto do tamanho que tem. Não dá para se repetir, não dá pra gente ficar de braços cruzados. É isso, eu vou colocar aí a conta dela para quem puder ajudar, depositar qualquer valor para ajudar no advogado e pra gente e divulgar. Vamos todo mundo postar aí, não só esse caso. A Fabiana, uma seguidora minha, acabou de mandar uma hashtag aqui, estuprador preso, vou colocar aqui. É isso aí, lugar de estuprador é na cadeia mesmo.